Bom dia, povo. Vou pedir os meninos para passar um vídeo ali. Eu vi o vídeo nos últimos dias aí e eu comecei a pensar em algumas coisas que eu acho que a gente deve refletir. Aí, deve passar aí, gente? Pode passar. Eles têm treinamento 4 vezes por semana. Eles treinam 4 vezes por semana, no mínimo. Esse livro, Raciocínio à Base das Escrituras, é um livro didático que ensina a Testemunha de Jeová a dialogar com quem ele está abordando na casa da pessoa. Se a pessoa fala assim, não, obrigado, hoje aqui nós somos já evangélicos, eles têm o texto embaixo, como responder a esta pergunta. Não, a gente está com pressa, estou com saída. Ele tem um manual completo. E eles têm um treinamento para abordar. Então, veja bem, um membro da nossa igreja, ele não está preparado para isso. Não é? Aliás, às 9 da manhã, 8 da manhã, quando eles passam, é para o crente estar na escola dominical. Não é para ter em casa, não é verdade? É verdade. Se está em casa, de alguma maneira, por N motivos, tá? Se você não conhece muito a sua fé, não tente conversar com o Testemunho de Jeová. Vai levar chocolate. Apenas conte como que Jesus salvou a sua vida. Isso sim. Porque a Testemunha de Jeová não tem experiência de salvação. Eles são pecadores que acham que estão certos. Então, você contando a experiência, como Jesus te salvou e como que você pode orar por eles, tá? Eles vão embora. Agora, deixa eu só tirar aqui um mito, né, que existe entre os evangélicos. Você quer espantar a Testemunha de Jeová e quer provar que eles têm demônio? É só chamar eles para orar. Você chamou ele para orar, ele vai correr como o diabo corre da cruz. Por quê? Porque eles têm demônios? Não, exatamente não, porque eles estejam endemoniados, não tem nada a ver. É porque uma Testemunha de Jeová... eu não posso falar. Uma Testemunha de Jeová, ela só vai receber uma oração, ou fazer uma oração, quando você usar o nome Jeová. E o crente não vai usar o nome Jeová. Então, para eles, é como se você estivesse orando usando o nome de Maria. Eu, católico, eu, um evangélico, um católico, vai valer alguma coisa? Nada. Tirei lá do TikTok, que achei super interessante, mas o ponto principal do que eu vi, assim, e que me preocupou a maior parte dos crentes não está preparado para responder o Testemunho de Jeová. Tá certo isso? A gente devia aceitar? Não, mas eu concordo. Na hora eu falei assim, é verdade, realmente não está. Mas a gente deveria não estar preparado para responder. Exato. A gente costuma falar, né, que a Bíblia é a nossa única regra de fé e de prática. Mas mesmo assim a gente não dá o devido valor à Bíblia. E na teoria, se é a nossa única regra de fé e de prática, a gente tinha que ter conhecimento e a gente tinha que saber responder as pessoas, mesmo que seja sem decorar versículo, igual o Walter falou ali, né? Então, é importante a gente ter essa visão de que tem gente que treina para isso, e olha, e aí, como é que nós estamos, né? Nós estamos treinando para isso também? A gente está estudando a Bíblia para poder responder ou não? Eu passo muito sufoco no serviço, porque no meu serviço é a perdição total. Eu fui lá essa semana, eu estava até falando com a Jaque, faz um esforço para explicar como a gente é através dos signos, que já inventaram tanta coisa no meio do signo que eu fiquei bobo. A menina estava explicando, ela falou assim, mas... Não, porque eu sou o signo, sei lá, Sagitário, com lua em Leão, e por causa disso eu sou assim. Eu falei assim, nossa, mas você precisa fazer tanta força assim para explicar? Não é mais fácil você ver, Deus me fez assim e é por isso que eu sou assim? Não é muito mais fácil acreditar nisso? Mas, enfim, eu trouxe o vídeo mais para a gente pensar e conversar um pouquinho sobre apologética, que é um tema que eu vou dar para os jovens lá, mas aqui eu queria dar só mais a introdução, mas pensando nesse vídeo mesmo, que eu fiquei preocupado, porque eu falei assim, realmente é uma questão que a gente deve pensar. Só para a gente lembrar de alguns pontos, porque a apologética, ela mistura muito com... Ela não é que mistura, mas a base para ela é a cosmovisão. Só para a gente relembrar algumas coisas. Eu sei que a gente estudou aí cosmovisão em vários pontos no último semestre, mas eu queria relembrar o seguinte. Por que Deus criou a esse mundo onde a gente vive? Qual que era a intenção de Deus ao criar o mundo? Porque Deus é autossuficiente. Deus não precisa da gente. Não é igual
o Deus dos filmes lá, que os deuses gregos precisavam de gente que cresce neles para que eles tivessem força. Deus, para a gente, é só uma formiga, vamos dizer assim. Para vocês, por que Deus criou? Boa. Mas é isso mesmo, Deus criou as coisas com o intuito de se revelar, que é o que o Walter falou, que até é Salmo 19, de 1 a 4. Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Um dia fez declaração outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Não há linguagem nem fala onde não se ouça a sua voz. A sua linha se estende por toda a terra, e suas palavras até ao fim do mundo. Então, Deus cria a nossa realidade, o nosso mundo, para se revelar e para ser glorificado no fim das contas. Mas para a gente, assim, para vocês, o que é cultura? Deus criou o mundo e do mundo surgiu uma coisa, que é a cultura, né? O homem, no meio do seu relacionamento ali, acaba criando a cultura. Mas o que é a cultura? O que é a cultura para a gente? Quando Deus criou o homem, né, e criou o Jardim do Éden, a intenção era que fosse criado num lugar, mas que se expandisse para o resto do mundo, né? Então, a cultura, se a gente for olhar ali na Bíblia, ela é a forma como o homem vai desenvolver essa realidade. Ele vai utilizar tudo que Deus deu a ele, inteligência, a própria terra mesmo, né? Madeira, enfim, tudo que tem na terra, para poder cultivar esse mundo. A ideia era expandir o Jardim do Éden e que fosse um jardim né, com a extensão do globo inteiro. A gente que estragou a brincadeira, mas a ideia era essa. Então, por causa do pecado, essa realidade que Deus criou é feita para exaltar as características do homem e não de Deus. A partir do pecado, a gente começa a sempre fazer as coisas porque é o que está no nosso coração, né? Que é o que a gente quer exaltar. Aí, por exemplo, a gente tem a Torre de Babel, que o homem queria, né, chegar aos céus, ficar no lugar mais alto e por aí vai, porque queria vangloriar a si mesmo e não a Deus. Então a gente roubou assim o louvor a Deus. E por causa do pecado, a gente hoje vive numa tensão muito grande. A gente não tem um momento de paz, né? O mundo onde a gente vive não é um mundo pacífico para o crente. Na verdade, é muito pelo contrário. A gente sofre ataque o dia inteiro, é em qualquer lugar. Tudo que a gente vai assistir tem alguma coisa que está atacando uma parte da nossa fé. Né, é adultério na televisão, é uma série de coisas. A gente sempre está vivendo com isso. Nossa vida de crente não é fácil. Literalmente, quando você vai ver assim, é difícil. Você vai trabalhar, você tem que ouvir essas asneiras, igual eu ouvi aí, do signo. Você vai assistir uma televisão, tem uma série de coisas que a gente, né, que é contra a nossa fé. Esses dias mesmo na Globo, parece que teve um chá de revelação na novela que no chá falaram assim, não precisa mostrar o sexo do menino, não tem necessidade. Crescer, ele decide o que ele é. E a gente está aí, está assistindo isso e está vivenciando essas coisas. Hã? Também não entendi. Pois é, enfim. Mas não, a gente vive sendo atacado. Tá muito forte, tá muito forte. Eu falo muito que quando eu estava na escola, bem novinho já, ainda, né? Ainda sou novo, mas quando for me ensinar evolucionismo e criacionismo, a professora falou assim, olha, criacionismo está aí no livro, mas vocês não precisam preocupar com isso não, porque isso aí é coisa que já foi provado que é mentira. Desse jeito. Olha pra você ver.
eu muito que tem dois, não são pastores, né, mas são cientistas, o Marcos Eberlin e o Adalto Lourenço. Aí eu estava vendo o Marcos Eberlin falando esses dias que os evolucionistas estão com problema no momento. Porque a ciência tem avançado e tem cada vez mais provado que a Bíblia está certa. E não que o evolucionismo está certo. E aí você chega na escola, você aprende o contrário. E aí? Nós estamos defendendo os meninos também, ensinando eles que o que está sendo ensinado na escola está errado? Sabe? Então, a gente tem que ter aí essas preocupações. Mas aí vamos lá. Eu queria falar sobre apologética, né? Mas o que é apologética? Beleza, o Walter defesa, né? Mas em qual sentido? Vocês já pararam para ler um pouco? Já pesquisaram alguma coisa assim? No fim, é o que você falou, é a defesa da fé. Só que, só para a gente ter uma noção assim, de como começou a apologética, né? Apologética é uma palavra que é de natureza jurídica. Então, toda vez que ela é utilizada na Bíblia, é como se tivesse um julgamento e aquela pessoa fosse usar a apologética para se defender. Então, é a defesa de um ataque mesmo, é de um julgamento, de fato. Se a gente for olhar na história dos cristãos, a gente vai acusar alguma coisa. No começo. Sempre foi. Os primeiros cristãos eram acusados de canibalismo. Comia o corpo e o sangue de Cristo na ceia. E aí era canibalismo. Já fomos acusados de cometer incesto também, porque casavam-se entre irmãos. E hoje, a gente é acusado de um monte de coisa. Intolerante, retrógrado, preconceituosos, né? Enfim, várias coisas. Tem isso também, tem, de bebum. Mas no dicionário, apologética é a disciplina que tem como objeto a defesa de determinado sistema de crenças. Para nós, ele é um campo que estuda como a fé cristã pode ser defendida racionalmente. Agora vamos de base bíblica. Eu vou passar por alguns versículos, mas aí a gente vai lendo devagarzinho. Lucas 12, de 11 a 12. E quando vos conduzirem às sinagogas, aos magistrados e potestades, não estejais solícitos de como ou do que haveis de responder, e nem do que haveis de dizer, porque na mesma hora vos ensinará o Espírito Santo o que vos convenha falar. Então, a palavra responder aqui, lá no original, era uma palavra que queria dizer não, mas era apologia, era apologética. Então, vai ter na Bíblia vários versículos nesse ponto, em que a defesa se trata como apologética. E é interessante ver aqui, que até o Walter falou no começo, todo mundo deveria fazer, e que Deus, enquanto a gente vai fazendo, Ele vai dar apoio. Você não está falando para qualquer um, você está defendendo Deus, então Deus vai te dar o apoio, né? Ele vai te ajudar naquele momento. Vou ler também Lucas 21, de 12 a 15. Mas antes de tudo isso, prenderão e perseguirão vocês. Então os entregarão às sinagogas e prisões, e vocês serão levados à presença de reis e governadores. Tudo por causa do meu nome. Será para vocês uma oportunidade de dar testemunho, mas convençam-se de uma vez de que não devem preocupar-se com o que dirão para se defender, pois eu lhes direi palavras de sabedoria a que nenhum de seus adversários será capaz de resistir ou contradizer. Então, mais uma vez, Jesus falando que a gente teria que se defender e que ele nos ajudaria. Aí, assim, tem vários textos, né, que a gente poderia pegar. Tem Atos 19,
33 a 34, Filipenses 1, 7, Filipenses de 14 a 18, mas enfim, não vou ler todos para a gente não passar aqui só lendo. Mas beleza, a gente entendeu que a apologética é a defesa da nossa fé. E agora, o que a gente faz? Para que serve? É para a gente sair brigando na internet com os outros? Como é que é? Tem um ponto importante, é porque a gente vai vendo aqui, a gente fala assim, mas apologética, então, é só para a gente usar contra quem não é crente, né? Contra não, né? Mas com quem não é crente. E não é. Às vezes, vai ter um irmão que vai ver alguma coisa na rua mesmo e vai começar a meio que se perder ali. E você deve usar apologética para voltar ele para o caminho correto. Então, aquilo que as pessoas absorverem do mundo e a gente quiser defender a nossa fé, a gente precisa usar apologética, inclusive internamente. Então, não é uma coisa que é só para quem não é crente, não é só para eu defender e convencer as pessoas que não são crentes. Às vezes a gente também dá umas escorregadas aí, vê uma coisa na internet e fala assim, não, esse pastorzinho aqui faz sentido que ele está falando aqui, ele está falando que Deus me ama muito, que eu posso vir de qualquer jeito. Às vezes é isso mesmo, mas não é, né? A gente tem que, e para isso a gente deve viver em comunidade, no sentido de vir à igreja, porque isso ajuda que a apologética seja feita pelas pessoas, né? E que a gente acabe voltando para o caminho correto e não se perca. A gente não... Uhum. Sim. Até eu estava estudando, né? Quando a gente vai ver assim, um dos maiores apologéticos que teve na Bíblia foi Jesus. Jesus estava no meio dos judeus, ele eram judeus, e ele estava ensinando os líderes religiosos, que estavam cheios de coisa, de entendimento errado sobre a palavra de Deus, né? Então, assim, também tem esse ponto, assim. Por diversas vezes, Jesus ofereceu aos judeus justificativos e explicações que poderiam alterar a forma como eles enxergavam o mundo. É o que eu comentei, assim. Diversas vezes ele estava ali, estava brigando. Tem outro exemplo também que é interessante, que é Jesus e Tomé. Tomé não acreditava que Jesus tinha ressuscitado. E Jesus... Aquilo ali é uma forma de apologética. Jesus falou assim, vem cá, aqui, ó. Pode encostar aqui, que você vai ver que é verdade. Não é mentira, não. Eu ressuscitei. Sabe? Então, aquilo também é apologética. Então, a apologética é utilizada de duas coisas. Defendendo a palavra de Deus, demonstrando demonstrando a confiabilidade da palavra de Deus aos incrédulos. Aqui, igual eu falei, também vale para a gente. Às vezes a gente vira o incrédulo. Desafiando armas intelectuais que estejam prendendo as pessoas. Aí, entre os exemplos, né, evolucionismo, criacionismo, enfim, várias coisas que as pessoas acham que ser inteligente é ser contra a Bíblia, mas aí a gente vê alguns exemplos, igual eu comentei aí do Marx Eberlin, Adalto Lourenço, isso é tudo cientista, não é gente, não é pouca coisa não, é gente bem inteligente e que ensina a gente algumas coisas que às vezes a gente pode usar nos lugares onde a gente for. E agora, o que a gente tem a ver com apologética? O que fica para a gente disso tudo que a gente falou um pouco aí, né, sobre defesa e tal? O que vocês acham? Qual que é o nosso papel na nossa cultura com apologética? É importante lembrar também que o mundo é a junção de quem é de ímpios e a gente, né? Então, a cultura da gente vai ser a junção dessas duas entidades, vamos dizer assim. Então, o produto da nossa junção, do nosso relacionamento, vai ser a nossa cultura. E se o lado do ímpio está ficando maior, tem um ponto que a gente está em falta. Nós é que estamos devendo.
Muitas vezes a gente fica até com medo de falar, né? Você cancelado. Mas é mesmo, é verdade, é verdade. A gente fica nessa. Esses dias, eu fui 2 dias lá no serviço, e aí no meio das dinâmicas lá, tinha que se apresentar, e o pessoal, do que você não gosta de falar? Política e religião, todo mundo falando. Eu disse, gente, mas é o contrário, você tem que discutir sim. Discute política, discute religião, sem brigar, né? Sem partir para a ofensa, vamos dizer assim. Igual a menina lá até falou assim, porque às vezes eu vou discutir com alguém, aí eu tô falando de política, eu falo assim, eu queria tirar o Bolsonaro. E a pessoa já vira para mim, então casa com o Lula. Aí ela já perdeu. Eu falo assim, não quero discutir mais também, não. Para que ela vai discutir? Que discussão que é essa também, que nós estamos propondo, sabe? Mas o ponto é que a apologética é um imperativo para nós. A gente tem que fazer no nosso meio, e a gente tem que estar preparado para fazer isso. Não deveria, né? Mas tem. Não, eu já comentei, lá no serviço... Pode terminar? É liberdade só para um lado, né? Lá no serviço, uma vez, estava tendo uma palestra, e a palestra era de um drag queen. E aí, no meio da palestra, o pessoal começou a atacar a igreja. Porque a igreja, a culpa da mulher ser o que é hoje é a igreja que não cuida da mulher. A igreja é machista, que não sei o quê, e vai você levantar para falar alguma coisa ali. Você sai dali. Então, assim, a gente, né, tem que... É complicado a situação, não é simples, não é muito fácil. Mas eu queria ler 1 Pedro 3, de 14 a 17. Todavia, mesmo que venham sofrer porque praticam a justiça, vocês serão felizes. E aí entra o que o Walter falou, né? É melhor estar bem com Deus do que com o mundo. Não temam aquilo que eles temem. Não fiquem amedrontados. Antes, santifiquem a Cristo como Senhor do coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir razão da esperança que há em vocês. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. É melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. Então, tem uma série de coisas aqui que a gente falou, né? A gente falou que é melhor fazer a vontade de Deus do que né, se juntar com o mundo. Ele falou também que é importante a gente, na hora de defender a nossa fé, defender com carinho mesmo, não é para brigar, não é para... Eu acho que entra também, igual eu falei assim, às vezes a gente pega e fala assim, não, eu estou fazendo devocional, eu leio a Bíblia todo dia eu leio, um capítulo eu leio, sei lá, mas você sentou, anotou alguma coisa? Se eu te perguntar alguma coisa de como que a Bíblia fala sobre alguma coisa, você sabe? Então, está adiantando a leitura? Sabe? Acho que vale a reflexão também. É importante, não é só ler, a gente tem que ler e ela tem que estar guardada no nosso coração. Então, se eu decoro as coisas, não é decorar o versículo, mas se para mim as coisas ficam mais claras com eu lendo, beleza, eu vou ler. Mas se eu tenho que anotar, senta um tiquinho, anota lá, anota o que você achou importante no versículo, que você está lendo, porque é isso que vai deixar a gente preparado para defender quando a gente precisar. Não é? O ler todo dia, a gente lê 1 milhão de coisas, a gente lê placa, lê telefone no meio da rua. Você sabe os telefones que você está lendo? Você não sabe. Você não decora. Às vezes a gente lê sem nem prestar atenção. Sabe? E aí, para fechar, quais as características que devemos levar em conta? Coragem para fazer apologética. Não tenham medo, igual está na Bíblia, né? Deus vai estar com a gente, ajudando a gente, defendendo a gente, né, na defesa. Devemos fazer de forma cristocêntrica, ou seja, devemos defender nossa fé visando a glória de Deus. Preparados,
Portanto, devemos nos esforçar para ler e estudarmos a Bíblia. Isso é uma obrigação de todos, não só de pastor, presbítero, diácono, é todo mundo. Todo mundo deveria ter pelo menos... O principal ponto desse estudo foi aquele vídeo, né? A gente não está preparado para responder, mas está errado, não devia estar. E tem que ter essa preocupação. Como é que chega alguém para você e te pergunta alguma coisa e você fala assim, não sei. Só para fechar, o último ponto é que a apologética deve ser feita com amor e caridade, assim como Jesus fez com Tomé. Naquele momento, Jesus poderia ter perdido a paciência, coisa que ele não teria feito, mas poderia, e tirado a oportunidade de Tomé de entender o que tinha acontecido, né? Talvez Tomé tinha se perdido de vez, e Jesus soube... Até isso do Papa, eu estava assistindo outro dia umas pregações, não é pregação, mas um estudo do Nicodemos sobre as igrejas, né? Aí ele estava falando da igreja católica e ele falou assim, olha, o pessoal acha que Papa fala por Deus, mas o Papa vai e volta num monte de coisa. Por exemplo, a Joana d'Arc foi queimada pela igreja como uma bruxa e anos depois virou santa. Como que Deus volta atrás da palavra dele dessa forma? Não faz sentido nenhum. Então, assim, não tem, na Terra nós não vamos achar ninguém tão próximo de Deus assim, não. Ninguém vai ser perfeito. Todo mundo vai ter suas falhas. Ora para nós para fechar, Walter.